Olá pessoal, professora Mônica do EMAC Coelho Neto. Eu estou trazendo para vocês uma breve exposição sobre o gênero textual reportagem, tá? Há algumas semanas eu trouxe sobre o gênero notícia. Ambos são gêneros jornalísticos, porém eles têm seus elementos composicionais que que estão em comum, né? E existe a sua diferença, tá? Até mesmo na finalidade. Vamos só relembrar aqui o gênero notícia. Bom, no gênero notícia, eu falei para vocês que tinha os elementos composicionais, né? Que precisava ter a notícia. O título principal, que é a manchete, o título auxiliar, o subtítulo, a lead. O que é a lead? Geralmente é o primeiro parágrafo da notícia, onde vem respondendo algumas questões, como quem, o que, como foi, quando foi, onde foi, e pode ser que responda o porquê, mas não necessariamente sempre vai responder. E o corpo da notícia. Porém, a notícia, ela tem a intenção de informar e só informar o jornalista. Ele tem que tomar cuidado porque ele não pode ser, ele tem que ser imparcial, ele não pode expressar a sua opinião numa notícia. Por quê? E a notícia normalmente assim, acontece algo e alguém vai lá e noticia, faz a notícia, informa. Então a notícia ela tem um caráter de sempre ser um texto de algum acontecimento bem recente. A reportagem, vamos ver, a reportagem ela tem como caráter, né, informar? Sim, mas ela vem com um caráter de aprofundar a notícia. Então, aquela notícia vai ser investigada pelo jornalista. O jornalista, ele tem um papel de investigar, de investigador. Então, ele vai atrás de fontes para fazer o desdobramento daquela notícia, aprofundar a notícia. Então, a reportagem, ela vai ter alguns elementos como na notícia. Ela vai ter a manchete, ela pode ter o subtítulo, ela vai ter a lead como a síntese das informações, saber quem estava no ocorrido, onde aconteceu, como aconteceu, tá? O que aconteceu, o porquê pode estar como pode não estar, ok? Ela vai ter os mesmos elementos, porém, ela tem como intenção o quê? Mostrar informações mais detalhadas sobre a notícia. E aí, a reportagem, ela não necessariamente precisa ser de uma notícia recente. Ela pode sim ser atualizada, ser de algo interessante para a sociedade, mas não precisa ser algo que acabou de acontecer, entendeu? Até porque, por ela ter esses desdobramentos, precisar de mais informações, ela precisa ser melhor, ela precisa de tempo para poder ter maior riqueza de detalhes. E aí, quando a gente fala em maior riqueza de detalhes, pode ser, por exemplo, em relação ao ocorrido, né, a pandemia que a gente está vivenciando. Então, o repórter, né, o jornalista, ele pode trazer um especialista, um médico, infectologista, para entrevistar,
para dar o lado científico sobre aquele tema, sobre o tema coronavírus, exemplo. Ele pode entrevistar familiares de pessoas que estão enfermas, né, ou até vieram a óbito. Pode entrevistar pessoas que se curaram. Então, ele pode, no mesmo tema, em vários campos, para compor a reportagem, tá? Então, ele pode ter depoimentos, fatos históricos, dados estatísticos. Ele pode pegar o dado estatístico e colocar na reportagem dele para embasar a reportagem. Números científicos, ok? Então, ele vai checar as informações, né? Não só vai informar, mas ele vai checar todas as informações para poder compor a notícia. E, compor a reportagem. Diferente da notícia, a reportagem, ela pode vir a ter um caráter opinativo, tá? Ela tem essa diferença. Já a notícia não, a notícia é informativa. A reportagem, ela tem o princípio, sim, de informar, claro, mas ela pode conduzir para expor uma opinião do jornalista, ok? Bom, aí eu trouxe para vocês, né? No livro de vocês tem essa definição. Reportagem é resultado de uma atividade jornalística que consiste em fazer a cobertura de fatos, pesquisar, selecionar dados, tratar informação para o leitor compreender e formar sua opinião sobre um tema da atualidade. Então, dessa forma, a reportagem amplia a discussão originada por fatos e acontecimentos relatados em notícias anteriormente publicadas. Tem manchete? Sim, tem a manchete. É aquele título da notícia que normalmente vem em destaque, em letras maiores do que o texto. Pode ter subtítulo? Pode ter o subtítulo. Tem a lead? Sim, tem a lead. Onde vai responder as primeiras informações, assim como na notícia, na reportagem também, tá? Sobre quem, o que, como, quando, onde, por quê, tá? Bom, no livro de vocês, depois eu vou passar a página para vocês, 55. Tem essa reportagem, tá? E aí, sobre os refugiados. Bom, ela não é uma reportagem recente, porém atualizada, e que a gente pode pensar que o cenário deve estar totalmente diferente diante do que todo mundo está vivendo, né? Imagina, a gente sabe que os refugiados são pessoas que estão fugindo, né? Estão tentando sair de um local de guerra, de situação de dificuldade, e essas pessoas estão tentando sair desse lugar para procurar um lugar melhor para se viver, porque eles precisam, né, sobreviver. E aí a gente pensa, como será que essas pessoas que estão nessa situação, tanto os refugiados quanto as pessoas que tinham a intenção de sair, se deslocar, estão nesse momento de pandemia onde quase que todo mundo está em quarentena, né? Em isolamento social. Já pararam para pensar? Bom, então, olha, observa bem. O número de refugiados deslocados cresce em 2016 e é o maior já registrado de relatório. Essa é a manchete. A gente consegue perceber, se vocês conseguem ver, bem aqui em cima, que ela tá bem em destaque, tá? Bom, aí vem o subtítulo, né? 65,6 milhões de pessoas passaram por deslocamentos devido a conflitos, guerra e fome, segundo a Acnur,
que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Países em desenvolvimento acolhem 84% dos refugiados e deslocados, e metade é criança. Quem escreveu o texto? Viviane Souza, tá aí. E no final do texto também a gente encontra. Ele foi publicado no jornal online, né, no site do G1 Globo News. E tá aí com a data de 2017. Então, tá sendo falado de quando? Né, do ano anterior, de 2016. Vamos ler aí. Os conflitos locais, guerra civil e fome fizeram com que o número de refugiados e deslocados no mundo aumentasse ainda mais em 2016. Segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira, 19, tornando a atual crise humanitária mais grave desde a fundação da ONU em 1945. Os países com maior número de refugiados são Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Somália e outros países que mais recebem são a Turquia, Paquistão, Líbano, Irã, Uganda, Etiópia, Jordânia, não países desenvolvidos. Veja mais abaixo. Então, ele fala, né, que o motivo, né, que são os conflitos, a guerra, a fome, que fez com que o que aconteceu? Aumentou o número de refugiados. Quando em 2016, né? Aonde que a gente tá vendo isso? No relatório divulgado, na data que tá aí. Então, na mídia, a gente já tem uma síntese das informações, né? Que fica nos primeiros parágrafos. No primeiro parágrafo. O número de refugiados deslocados no mundo atingiu 65,6 milhões de pessoas no ano passado. Então, a gente vai ver um aprofundamento das informações, tá? Um crescimento de 300 mil na comparação com 2015, segundo o relato global sobre o deslocamento forçado em 2016, divulgado pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Então, a gente tem o que, gente? Dados estatísticos. Então, eu trago dados estatísticos para a reportagem, ou não, né? O jornalista, para embasar a reportagem, aprofundando o tema. Desse total, 10,3 milhões foram forçadas a deixarem seus lares pela primeira vez, 15,7%, e metade são crianças. Crianças que viajavam sozinhas ou separadas de seus pais pediram cerca de 75 mil solicitações de refúgio só no ano passado. Então, ele traz mais estatísticas, mais dados estatísticos, mais informação. A guerra na Síria já dura 6 anos e é a causa de maior fluxo de refugiados no planeta. São 5,5 milhões de pessoas que deixaram o país em busca de um local mais seguro, segundo o relatório do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, a ACNUR. Essa é a imagem que tem lá, né? Países de origem dos refugiados, normalmente Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, e aí a gente vê que tem o número, né, de pessoas, mais estatísticas. Mas durante 2016, os conflitos entre os governos do Sudão do Sul e os grupos rebeldes trouxeram um novo elemento à crise humanitária. Aproximadamente 740 mil sul-sudanenses foram forçados a se deslocar no ano passado devido à guerra, e o número de refugiados do país subiu para 1,87 milhão. No início deste ano, a ONU e o Sudão do Sul declararam estado de fome no país, com 100 mil pessoas em risco de inanição. A falta de comida e o colapso econômico são provocados pela guerra civil iniciada há 3 anos. Então, ele diz que as crianças são metade do número de pessoas em deslocamento forçado. Refugiados acolhidos, né? Países em desenvolvimento foram os que mais acolheram os refugiados em 2016. Dos 65,6 milhões de refugiados ou deslocados, 84% são países de renda média a baixa, sendo que 4,9 milhões foram recebidos pelos países menos desenvolvidos. Aí vem Uganda, Etiópia, que eles são os vizinhos do Sudão, que receberam cerca de 700 mil refugiados. O número mostra
falta de consenso internacional quando se trata de acolhimento. Segundo o relatório da ACNUR, desmitifica a ideia de que são os países mais desenvolvidos que prestam assistência aos refugiados, afirma o porta-voz da ACNUR do Brasil, Luiz Fernando Godinho. Isso mostra a necessidade de que esses países de renda média ou baixa sejam melhor assistidos pela comunidade internacional. E aí ele traz também a fala de uma pessoa que tem a sua importância, tem um cargo importante no Alto Comissariado, ou seja, uma pessoa que tem experiência no que ele está falando, né? Então, que não são os países mais desenvolvidos que prestam assistência aos refugiados, são os, né, os que estão ali entre média e baixa, que terminam dando assistência, e por isso esses países deveriam ser melhor assistidos pela comunidade internacional, já que são solidários a situação dessas pessoas. Países que mais receberam refugiados: Turquia, aí vem os números: Paquistão, Líbano, Irã, Uganda, Etiópia e Jordânia. O relatório também faz um alerta sobre o elevado número de deslocamentos internos. 6,9 milhões de pessoas forçadas a se deslocar dentro dos próprios países. A Síria, Iraque, Colômbia são países com maior número de refugiados internos. Segundo o porta-voz da ACNUR no Brasil, os dados podem indicar uma tendência de aumento do fluxo de refugiados no futuro, pois esses deslocamentos internos mostram que as pessoas tentam ficar nos países onde nasceram ou de se refugiar em outros. Então, não existe só o deslocamento de um país para o outro, mas dentro do próprio país. Mas aquilo, né? Dependendo da situação, eles se recorrem a outro país. É o caso, por exemplo, que nós tivemos da refugiados da Venezuela, no norte do país, que estavam acessando e, enfim, não faz muito tempo, justamente por essa situação de estar complicado em todo o país, né? Então, eles provavelmente, muitos tentaram se deslocar por dentro do próprio país, porque ninguém quer deixar a sua raiz, sua origem dessa forma, né? Tem os seus costumes, tem a sua cultura, porém, às vezes fica inviável viver em determinado país. Então, essas pessoas se desesperam e terminam buscando auxílio em outros lugares. E aí, gente, tem aí a fonte do texto, né? O site onde está disponível e tal. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos que a reportagem tratava-se em cima de informações de um ano anterior. Ela foi em 2017, mas era um ano anterior. É atual? É atual porque ainda acontece ainda existe, né, as pessoas que se refugiam em outros lugares, os deslocamentos, ainda acontece, é um tema atual. Porém, a gente verifica que a reportagem foi em cima de um ano anterior. Também traz para endossar a reportagem, para alimentar, né, e para embasar dados estatísticos, traz o depoimento de uma pessoa importante, de uma instituição que tem a sua importância no sentido de auxiliar e proteger os refugiados. Então, a gente verifica que não foi só o sentido de informar, e sim de aprofundar e até levar as pessoas a terem uma opinião sobre o refugiado. Ele não se refugia porque ele quer algo que vem para cá porque tem no seu país, lá onde ele não tem. É porque ele está numa situação de sobrevivência, então ele tenta buscar em outro lugar sobreviver, não é por escolha, né? As pessoas costumam achar que é por escolha. Talvez se tudo estivesse bem, as pessoas não iam querer sair dali, ou até não querem, mas são obrigados pelas condições que estão sendo submetidas. Então,
A reportagem, ela tem esse caráter de formar opinião, de formar a opinião de quem está lendo. Já a notícia não, a notícia tem o caráter de somente de informar, e deve ter esse caráter de informar, e também costuma ser mais curta, né? A reportagem não, a reportagem ela pode se estender, porque ela tem desdobramentos, ela tem investigação, ela tem uma pesquisa por trás, tá? Vamos lá, gente, rapidinho. A proposta: vocês acessarem um site de jornais online. Gente, g1.com, vocês podem entrar na CNN Brasil, no Jornal do Extra, no Dia, enfim. E pesquisar 2 textos sobre coronavírus, deve ter vários, ou Covid-19. Um texto que vocês leiam e identifiquem. Na verdade, tem que ser 2 textos. Um, notícia, e